Qual o papel do carbono na competitividade das empresas? Para tentar responder essa pergunta, hoje eu vou trabalhar um vídeo com vocês em 3 partes. A primeira parte é como a decisão de futuro se desenrola no trabalho de previsão e alocação de recursos das empresas. E por isso a gente acaba indo para a segunda parte, que é como o preço do carbono, a valorização dessa percepção de descarbonização, pode influenciar a decisão das empresas. E então vamos para a terceira parte, que é como essas decisões hoje já estão existentes em alguns grupos tecnológicos, alguns setores de negócios, e como essa percepção do preço do carbono pode modificar cenários de competitividade. Mas antes disso, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, porque só numa comunidade cada vez mais forte é que a gente vai conseguir ser mais efetivo no trabalho de descarbonização competitiva. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é como se desdobra a elaboração de cenários futuros, que é como se prevê em determinados aspectos no futuro, a determinação da evolução dos mercados, da sociedade e como essas evoluções impactam o negócio da empresa, seja impactando na percepção de valor, seja no desdobramento tecnológico também, né? Então é importante que com isso, com essa percepção de futuro, a empresa defina suas prioridades, suas alocações de recurso, para melhor se posicionar em competitividade no futuro. Sem um trabalho desse tipo, a empresa fica bastante reativa e pode perder muitas janelas de oportunidade, principalmente em cenários de grande transformação. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o papel do carbono, mas acho que vale o exercício de estudar um pouquinho essa questão de cenários de futuro e se colocar no papel de quem estava lá no passado e vislumbrar se neste passado ela conseguiria projetar o que nós temos hoje. Então hoje, muito da perseguição do caminho da descarbonização é o cenário em quando as empresas estão colocando como meta estarem no chamado cenário net zero. Nesse cenário, basicamente as emissões das empresas foram bastante reduzidas comparadas com hoje ou no passado recente, e um pequeno resquício dessas emissões é compensado com créditos de carbono, né? Esse é o cenário net zero. E há diferentes países, a maioria dos países apontaram 2050 como meta para se atingir esse cenário, né? Hoje, obviamente, há muitos casos de que os países estão em grande defasagem ou grande atraso na evolução dos seus cenários, mas ainda possuem aí seus cerca de 24 anos para alcançar essa meta. Mas vamos fazer o exercício de nos colocarmos em 2002, isto é, 24 anos antes da data atual, e tentar avaliar mudanças que aconteceram no nosso ambiente de negócio e identificar se seríamos ou fomos capazes de prever as mudanças daquilo que aconteceu hoje. Então veja, muito do meu background tem muito a ver com energia e automotivo. Então um grande exemplo, hoje, 2026, a frota automotiva que roda nas ruas do Brasil possui 80% dos veículos com a motorização flex, podendo ser abastecido com gasolina ou etanol ou qualquer mistura dos dois, né? Em 2002 não existiam veículos flex. O veículo flex foi lançado em março de 2003. Então a pergunta é, a sua empresa em 2002 seria capaz de prever que em 2026 80% dos carros rodando na rua fossem flex, né? Além disso, hoje em 2026, 15% do diesel abastecido em caminhões, em máquinas, possui 15% de biodiesel. Em 2002 não existia
biodiesel misturado com diesel. Essa mistura deu início em 2005. Né? Então, obviamente que muitas dessas transformações não são só tecnológicas, elas também são de atividades regulatórias, de evoluções de legislação, que transformaram não só uma perspectiva de segurança energética, mas uma perspectiva de ganhos ambientais, conteúdo nacional, segurança energética nacional, menor importação de combustíveis, por exemplo. Né? E, obviamente, não existia também nenhuma percepção do pré-sal. O pré-sal foi anunciado em 2006, né? E que muitas vezes foi até assumido como bastante crítico de que não seria capaz de ter um ambiente competitivo e hoje representa a maioria da produção de petróleo da Petrobras. Não só num ambiente atípico como esse envolvendo a guerra do Irã, mas também nos ambientes anteriores já era a maioria da produção da petroleira, né, que é uma das mais rentáveis do mundo. Então, a grande pergunta aqui é, será que seria possível as empresas preverem esse futuro em 2026, que está acontecendo hoje lá em 2002? Veja, em alguns casos, se você não era da área automotiva ou não era da área de combustíveis, dificilmente conseguiria prever este movimento. Mas se você fosse dessas áreas, você deveria ser capaz de definir probabilidades e entender que existia essa possibilidade e você deveria compor atividades para que você tivesse maior ou menor chance de se aproveitar dessa mudança, dado o impacto dela nos seus negócios. Então esse é o exercício que eu tento usar de exemplo para que você consiga entender a importância de fazer exercícios desse tipo. É prevendo e entendendo as possibilidades de previsão no futuro que a gente melhor se posiciona. Né? Se a gente olha lá em 2015, assinatura do Acordo de Paris, existia muita expectativa que em 2025 já estivesse um caminho muito avançado de políticas e descarbonização, e muitos deles foram colocados numa base política sem um alicerce tecnológico claro. Né? Não só sobre a perspectiva de tecnologia ser funcional, quer dizer, ser capaz de realizar aquilo que você pretendia tecnologicamente, mas que essa tecnologia tivesse também ancorada num ambiente de viabilidade econômica e de impacto social transformacional adequado. Quer dizer, não basta você simplesmente fazer mudanças e simplesmente arrasar com o ambiente de empregos. Né? Então, é importante que a gente consiga prever essas transformações tecnológicas, mesmo que elas não sejam claramente possíveis, mas que a gente vá se preparando para conseguir ser mais resiliente, quer dizer, melhor capacidade de se adequar a diferentes cenários futuros. Caso contrário, podem haver mudanças que acabam com as empresas. Isso não pode acontecer com a sua empresa. Dada esta importância, um dos grandes cenários que também nasceu lá em 2015 e cada vez ganha mais perspectiva é o preço do carbono. Então, como ser descarbonizado ou não ser descarbonizado tem um impacto financeiro através de uma certa precificação do carbono. Né? Então, para isso, é importante a gente entender que isso tem diferentes dimensões. Esse preço do carbono ele pode ser tangível, quer dizer, claramente identificado, tantos dólares por tonelada de CO2 evitado, como também pode ser intangível, isto é, percebido, muitas vezes conectado no movimento de intenção das pessoas. Então, o grande puxador do diferencial tecnológico hoje de descarbonização ele é mais intangível, ele está ligado a um processo de imagem. As empresas querem se passar como verdes, como descarbonizadoras, e por isso, inclusive, fazer isso sem um lastro técnico, sem uma ação efetiva,
criou-se o termo greenwashing, quer dizer, uma maneira que você está simplesmente se passando por descarbonizador, mas não tem isso efetivamente seguro pela base técnica ou pelas ações efetivamente que a sua empresa realiza, né? Então, por isso que a gente já criticou vários temas, como o slogan zero emissões, né? Não basta ser baixas emissões de gás de efeito estufa em um momento da cadeia produtiva se você foi muito mais intensivo em carbono em outras fases daquele produto, né? É importante que as soluções realmente sejam, de maneira completa, efetivamente descarbonizadoras. Então, com esta fase, a imagem é um termo hoje que ganha espaço, há muita demanda por parte das pessoas, mesmo que as pessoas não estejam ainda preparadas a efetivamente pôr um preço ou pagar a mais pelo caminho da descarbonização. Veja o exemplo, né, de que há vários estados brasileiros onde abastecer com etanol é mais barato em termos de quilômetros por litro do que gasolina. Não só sobre a perspectiva direta do preço, né, que é obviamente mais barato, mas levando aquela regrinha simples de 70% do preço, o etanol é igual, ou às vezes até mais barato, em pelo menos 10 estados. E esses estados também são os estados de maiores frotas automotivas, o que muitas vezes levaria, ao caso de todas as empresas, todas as pessoas, usarem etanol em seus veículos flex, que isso tivesse mais de 60% de redução do consumo de gasolina no Brasil. Então isso está no poder das pessoas, com ganhos econômicos, mas elas não realizam isso, apesar de declararem serem bastante favoráveis à descarbonização. Está dispostas a movimentos do governo que, inclusive, coloquem financiamento nessa descarbonização. Isso pode soar bastante irônico ou até hipócrita por parte da sociedade, mas é como as coisas se desenrolam. Não podemos perder de perspectiva que há diferenças entre intenções e ações na maioria das declarações. Então, por isso é importante, num desenho de cenário futuro, você estar atento a essa diferença, né? Mas hoje, além da questão de imagem, que é um termo que pode ganhar, talvez não traga maiores preços, né, para os seus clientes, mas certamente lhe faz ser um diferencial. Então, se você tem um diferencial de ser mais descarbonizado do que o seu competidor, muitas vezes faz o cliente escolher a sua empresa do que o seu competidor. Então, esse primeiro item, o item de imagem, é um termo hoje mais efetivo. Isso, obviamente, admite uma certa diferença competitiva, mas não é suficiente, vamos dizer assim, para fazer tecnologias ainda pouco econômicas se tornarem relevantes, né? Para isso, então, existem outros mercados que devem trazer alavancagens significativas. Um deles, que já está há bastante tempo existente, é o chamado mercado voluntário de carbono. Então, o que é isso? Então, eu tenho um projeto em que eu vou buscar atividades de descarbonização e eu trago com isso um cenário de modelamento de como era a situação anterior e como ficou a situação nova em termos de descarbonização, e isso feito com uma certificadora me habilita a gerar créditos de carbono que eu possa comercializar, né? Então, não é um cenário, isso talvez seja um tema para a gente discutir em outros momentos, como funciona o mercado voluntário de carbono, mas ele é muito guiado pelas certificadoras, é pelo momento em que as diferentes instituições, como Nações Unidas e outros órgãos, reconhecem esse certificado, né? É muito parecido em outras dimensões com selos que definem boas práticas, boas atividades em dado setor, né? Então, o crédito voluntário de carbono traz essa precificação. Hoje, ele acaba flutuando entre 3 e 5 dólares a tonelada de CO2 equivalente evitado.
lembre-se que sempre a gente vai usar a métrica CO2 equivalente, que é quanto comparado com o CO2 aquela tecnologia salva de gases de efeito estufa ou de emissões de gases de efeito estufa, mesmo, por exemplo, se for metano. Então, se você tem emissão de metano na atmosfera, ela pode ser 28, 30 vezes maior do que o CO2. Então, isso tem que ser levado em consideração numa base comum. Essa base comum é o CO2 equivalente. E por isso esse preço da ordem de 3 a 5 dólares por tonelada de CO2 equivalente evitado. Esse é um preço que pode gerar uma certa receita, mas não habilita muitos projetos. Isso tem puxado, por exemplo, em vários lugares do mundo, algumas possibilidades ou umas complementariedade de recursos para a viabilidade de novas estruturas de painéis solares, de energia eólica, mas não suficiente para sozinhas desdobrarem esses investimentos. Alguns trabalhos também muito ligados à manutenção de áreas verdes, como matas nativas, proteção das matas nativas, de novo, são elementos que complementam valores, mas não são suficientes em si para puxar movimentos mais reformadores desse tamanho, mas existem, estão disponíveis e podem ser viabilizadores de projetos. E existem os mercados regulados, isto é, mercados específicos, e o mais tradicional e bastante conhecido é o mercado europeu, no qual funciona o sistema cap and trade. Então, dado o tamanho da empresa, há uma permissão de emissões de gases de efeito estufa máximo, e se a empresa ultrapassa esse máximo, ela precisa comprar créditos de carbono para compensar a sua licença. Isso motiva as empresas a reduzirem para ficar igual ou menor a licença, para não terem gastos com crédito de carbono ou já começarem a usar esses gastos, em vez de simplesmente compra de crédito, com um processo de transformação. Por isso, inclusive, que outras empresas acabam tendo emissões menores do que sua permissão, o que lhe gera a possibilidade de créditos. Então, nessa atividade entre aqueles que emitem mais e aqueles que emitem menos, se equilibram num processo transformador. Esta é a premissa do mercado regulado de carbono. O mercado regulado de carbono no Brasil foi definido como um marco legal do mercado de carbono, mas este mercado de carbono ainda não foi regulado, isto é, não foram estabelecidas claramente as regras que definirão como ele vai funcionar. E normalmente esses créditos são negociados em ambiente aberto, muitas vezes na Bolsa de Valores, e hoje um crédito de carbono no mercado regulado europeu pode chegar a 70 euros por tonelada de CO2 equivalente. E já houve casos num passado recente atingindo 110 euros por tonelada de CO2 equivalente. Então, já começa a ser um trabalho muito mais transformador, muitas vezes guiado através das empresas, se realizando essa transformação. E existe uma discussão muito grande como créditos gerados em um país podem ser comprados ou vendidos em outro país. Então, isso é uma discussão bastante comum das diferentes COPs do clima que ainda não resolveram este formato de uma maneira mais clara. Veja, essas são maneiras de gerar carbono com um processo mais obrigatório, no caso do mercado regulado. E existe um terceiro tipo de preço do carbono, que é quando um país que tem sistemas como esse, como é o caso europeu, que nós citamos antes, de cap and trade, que começa a se preocupar o quanto essa estrutura mais rígida impacta a competitividade das suas indústrias e sua capacidade, inclusive, de exportação, porque ela vai estar declarando suas emissões na região, e como lidar com a importação de produtos. Então, para isso se cria o mecanismo, que é uma taxação
de fronteira, quer dizer, você reconhece o produto importado pela sua capacidade de emissão, se ele for devidamente controlado e monitorado, senão você o compara com as piores condições e com isso você vai ter um outro mecanismo de incentivo de descarbonização estabelecido no ambiente de negócio, né? Então, nessa fronteira, dado o nível de carbono que ela traz para dentro da unidade de controle, nesse caso a Comunidade Europeia, é estabelecido um nível de créditos que a empresa importadora deve comprar para manter e equalizar as suas operações em território europeu, né? Então, esse crédito de fronteira deve crescer para outras regiões, é uma espécie de taxa de carbono, que também tem um papel de, através da geração de recursos, estabelecer e estimular mudanças, né? Veja, de novo, esse CBAM, que é o nome dessa taxação de fronteira, tem um impacto econômico ou de transformação similar ao do mercado regulado europeu, uma vez que requer créditos de acordo com o mercado regulado europeu, né? Então, essa influência começa a modificar não só a região que estabeleceu aqueles créditos, aquele preço do carbono, mas as outras regiões com quem ela realiza negócios, né? Então são maneiras aí, e vários países estão fluindo para estabelecer os seus mercados de carbono, uma vez que um país com mercado de carbono vai ter influência sobre o outro. Por exemplo, hoje nós temos aí um acordo de livre comércio entre Comunidade Europeia e Mercosul, ainda em evolução, entrando agora num estágio provisório de relacionamento, mas que ainda precisa ser homologado, e muito disso vem por uma crítica, uma discussão sobre competitividade entre as duas regiões estarem adequadas sobre as condições de transformação desejada por essas sociedades. Veja, então, estabelecidos esses preços, quanto esses preços devem conectar com o futuro, né? Muitas empresas hoje usam valores da ordem de $50 por tonelada de CO2 equivalente como uma primeira métrica da introdução curto prazo, né? Então, na introdução de um novo projeto, identificar esse projeto sobre o seu impacto maior ou de redução das emissões de gás de efeito estufa das operações da empresa, quer dizer, quanto isso vai preparando a empresa para o futuro ou pode colocar a empresa em mais risco no futuro, uma vez que, por exemplo, você decida por operações que aumentem as emissões de gás de efeito estufa da sua companhia, o que muitas vezes é bastante comum, dados cenários de maior volume ou de renovação de equipamentos, né? Então você começa a trazer esse valor do carbono como um valor também na parte da decisão de realizar ou não o investimento daquele ativo, daquele projeto, né? Então esse é um ponto bastante importante levar em consideração. Como eu disse, $50 é um número mais típico para curto prazo, e já num projeto mais longo prazo, 15 anos, alguma coisa do tipo, já tem se projetado algo como $200. Há bastante dúvida, é muito pouco consenso em estabelecer um valor tão alto de previsão, mas, de novo, ele tem que fazer parte da sua análise de cenários futuros, né? Então, o que aconteceria num mercado de carbono regulado da sua companhia, em que o preço do carbono seja $50, seja $100, sejam $200? Isso muda a sua decisão de atuação, a sua decisão de acelerar projetos ou frear projetos, né? Esse é um ponto importante desse tipo de definição que eu queria compartilhar com vocês. E trazendo alguns exemplos práticos bastante comuns de serem encontrados em várias discussões na mídia, um deles é das siderurgias, né? O aço é um produto muito importante, seja na construção civil, seja no mundo automotivo. Hoje, por exemplo, um veículo leve, 65% do seu peso praticamente é aço, né?
E muito do aço ele é processado usando coque mineral, que é uma espécie de carvão, né? Então, para poder sair desse carvão, você tem algumas rotas tecnológicas, entre elas o carvão vegetal, que é uma solução que aí do Brasil tem bastante uso e bastante representatividade de um caminho, mas com uma dificuldade de crescer por área produtiva e tudo mais. Há também o caminho de eletrificação, mas depende também das fontes de energia serem limpas, e o caminho do hidrogênio, né? Que é uma outra forma de processamento do aço. Mas isso tudo acaba impactando uma decisão de qual é o momento de sair da rota operacional hoje para a rota do futuro. O hidrogênio é mais caro do que o coque mineral, né? O carvão vegetal não necessariamente tem a mesma resistência estrutural do coque mineral. Como essas coisas modificam a utilização de ativos, como isso requer e combina com a sua rota de investimentos feitas no passado recente e que vão influenciar a decisão de novos investimentos, novas instalações no futuro. Então, qual é o melhor momento de fazer isso, né? Muitas vezes a gente acabou, num mercado mais tradicional, caindo no paradigma do time to market, que é aquele primeiro que traz o produto no mercado, ganha a vantagem competitiva de ser o primeiro a atuar naquele diferencial e com isso acaba tendo maior potencial de market share. Se isso é muito cedo, com preços muito difíceis de serem acompanhados pelo mercado, não necessariamente significa um market share significativo. Significa normalmente um ganho de imagem, mas não necessariamente um ganho de market share. Então, por isso, um cuidado importante para acompanhar esses movimentos e esse desdobramento do preço de carbono. Um outro preço bastante comum é entender, a gente já falou em vários vídeos aí, o preço dos combustíveis alternativos comparado com, por exemplo, o diesel, né? O biodiesel, ele pode ser usado na mesma máquina se tiver o cuidado da gestão do combustível, seja garantindo qualidade de produção e o gerenciamento do tanque, né, para evitar a formação de água, mas hoje o biodiesel é mais caro do que o diesel. E em alguns cenários de preço de carbono, ele começa a se tornar competitivo, né? Então isso pode ser uma maneira de identificar e alavancar a utilização desse tipo de combustível, como também a decisão de outras rotas tecnológicas, como o gás com o biometano, e por isso que isso já é uma viabilidade econômica comparado com o diesel em termos de operação, mas num equipamento que ainda custa mais caro do que o equipamento original diesel. A mesma coisa acontece para os elétricos, onde esse pênalti do preço de aquisição é ainda maior, né? Então, em alguns cenários, esse preço do carbono começa a aproximar e viabilizar opções que antes não tinham viabilidade econômica. E por isso, ter isso em perspectiva, estar atento às oportunidades, lhe dá insights na sua empresa do melhor momento de posicionar projetos ou de frear projetos que lhe ajudam a ter melhor competitividade. Então, essa é a ideia básica em torno desse tema e deixo com vocês aí a chance de comentar um pouco mais como vocês veem a evolução do preço de carbono e como esse impacto da evolução do preço de carbono pode modificar a sua empresa, o ambiente em que você realiza negócios. Que tipo de transformações vocês percebem no futuro? Deixem aí nos comentários e vamos continuar trabalhando essa percepção de que só faz sentido um caminho de descarbonização se for uma descarbonização competitiva. Até mais!